Alô, boa noite, como vão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né? à Casa da Cultura de Olinda Amorim. Prazer estarmos aqui mais uma vez juntos. Vamos acerenando aí os nossos corações, né? Hoje nós temos a palestra aí do Antônio Fonseca, que já está aqui, já nos preparou aí o estudo e nos trouxe também uma página para a gente ler, para a gente não só se preparar para a prece, mas a gente já começar a entrar já no nosso assunto de estudo que ele vai nos trazer. E a psicografia do Andrei Moreira, né, que nós estamos até conversando, é uma pessoa que eu gosto muito, né, e pelo espírito Dias da Cruz, né, uma pessoa também muito ligada, né, um espírito muito ligado à Federação Espírita do Rio de Janeiro. Então, do livro Pílulas de Confiança, a página é a página de número 23, Renova-te no Senhor. Então, vamos começar a leitura. Ouve, alma querida, a voz do chamado em teu coração. Não intoxica o cérebro com o lixo mental do mundo que te sintoniza com as sombras pessoais ou coletivas. Alimenta-te das vibrações superiores das correntes mentais do eterno bem por meio da oração, da meditação e das leituras edificantes, a fim de que o chamado do alto seja ouvido pela sensibilidade do teu coração. Na vida espiritual, amigos e familiares queridos velam por ti, aguardando que abras o coração para a sua intervenção fraternal, sem violentar-lhe a intimidade. Para um pouco e ausculta seu coração nas consequências de tuas escolhas. E ama a ti mesmo, decidindo pelo redirecionamento superior dos teus esforços e energia, consoante o Evangelho do Senhor. Lembra-te de que as horas passam céleres no dia a dia da vida física e espiritual, e não deixe para amanhã a oportunidade de amar hoje, renovando teus sentimentos e vibração com relação ao que te abastece o coração. Faze a viagem de autodescobrimento sem temer o caminho pedregoso de autopercepção, pois em meio às zonas escuras de teu ser brilha a luz da sua essência como um farol a guiar-se sem cegar, ofertando-lhe o roteiro para a autoiluminação. Resgata em ti a experiência do amor soberano, a acender em teu peito a chama e o calor do autoacolhimento e da ternura, a fim de que tenhas força e coragem para enfrentar a autossuperação e conquistar o autodomínio no caminho do desenvolvimento espiritual. Amando sem cessar e sem expectativa de resultados imediatos, conquistarás a harmonia interior, pacificando teu coração e o daqueles que te são compromissos na esteira do tempo, consoantes os deveres que a vida lhe confiou. Tudo caminha para a paz quando a alma vibra na sintonia do amor. Começa hoje sem adiar a tua felicidade, o trabalho de amar-se, amando o teu próximo, e encontrarás o que procuras. Vamos orar então, amigos. Querido Jesus, aqui estamos mais uma vez na tua casa, buscando o teu regaço, o teu aconchego, buscando o teu abraço, as tuas orientações. Trouxemos, Senhor, o desejo sincero de caminhar na escolha de sermos homens de bem. E aqui viemos na noite de hoje para podermos ouvir e refletir um pouco mais em nossas vidas, a fim de trilharmos caminhos com mais amor, com mais alegria, com mais felicidade. Por isso te rogamos, na noite de hoje, dá-nos ouvidos de ouvir, para podermos refletir nas tuas lições, e certamente colocarás na boca do nosso querido amigo Antônio, a fim de que possamos, todos nós, crescer e levar
as nossas mãos que acarinham, que abraçam, que enxugam lágrimas, aos nossos pés que nos transportam para encontrar aquele que busca o teu evangelho, o teu consolo, o teu amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Antônio, por favor. Gente, boa noite. Tudo bem? O som tá bom? Normalmente a gente coloca o tema da palestra, né? Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Vamos descobrir o tema juntos. Mais 2, 3 slides a gente vai saber o que nós vamos falar. E o interessante é desse tema que normalmente eu já deixo uma palestra mais ou menos pronta, eu já sei mais ou menos quantas vezes a gente fala na casa. Eu estava pensando assim, qual vai ser o próximo tema, qual vai ser o próximo tema? Aí uma companheira aqui da casa me liga, fala assim, Antônio, eu estou lendo aqui um livro de página aqui do passe que vem dar aqui na minha mãe e eu queria sugerir essa palestra para você. E essa leitura, enfim. Tá bom. É isso aqui que o Mauro leu. Aí eu li a página, eu falei, caramba, tem um monte de coisa aqui, né? Aí eu falei assim, tá. Teve uma coisa que me chamou a atenção. E guarda uma orientação extremamente doutrinária e muito antiga, que o próprio Jesus vem trabalhando desde eras passadas. E a gente não se dá conta. A gente se esforça para não fazer o que Jesus ensinou para a gente. A gente se esforça para fazer o que os espíritos, através da doutrina espírita, nos orienta a fazer. Porque a gente diz assim, isso não é para mim ainda. Não, eu não consigo. E aí uma coisa que eu aprendi com Kardec, lendo, ainda estudando Kardec, é a técnica que Kardec utilizou para codificar a doutrina. Ele recebe a informação dos espíritos e testa essa informação. Vem cá, inclusive com outros espíritos. É o que a gente chama de positivismo. Então, assim, só eu trazer aqui a teoria ou a expectativa sem ter a prática, fica uma coisa assim meio... Ah, Antônio falou isso é impossível. Aí eu trouxe 2 histórias para vocês, sendo que a primeira eu vou contar agora. E um detalhe, as 2 são verdadeiras, tá? Eu tenho em casa uma assessora que ela pesquisa para mim e para ela, né? Fato ou fake, dá a fonte, eu vou lá. Então fiquem tranquilos. Tudo isso aqui é verdadeiro, tá? Em que pese pode ser que a gente possa duvidar dessa história. Tá vendo esses 2 jovens, esses 2 jovenzinhos aqui? Ele se chama Brandon e ela se chama Kristen. Se conheceram no colégio e já muito cedo assim, eu quero formar uma família com você. Tinha lá seus 15, 16 anos. Saem do colégio e começam a trabalhar. Se casam lá por volta dos 21 anos e, assim, vamos construir uma família. 2 anos depois de casado, isso em 2008, ele sofre um acidente de carro, um acidente seríssimo, onde ele fica com trauma no cérebro, que inclusive alterou a memória dele, quem ele era, enfim. Ele ficou 100% dependente de uma pessoa. 100%. E aí vocês imaginem, um casal novo, uma expectativa de fazer uma família, e aí? A Kristen continua cuidando dele, normalmente. Chega um determinado ponto que, assim, ela deu uma entrevista na CBS, Estados Unidos. Ela falou assim, eu estava casada e não estava.
E ela tomou uma decisão difícil, muito difícil, de se divorciar. Mas com um detalhe, ela não abriu mão de cuidar dele. Divorciaram, e ela continuou cuidando dele, inclusive financeiramente. Inclusive financeiramente. Só que a vida anda. Passado um tempo, ela conheceu um outro rapaz, já não era mais tão rapaz assim, e quiseram casar. E aí a condição que ela deu para o seu novo namorado: eu amo você, vou casar com você, vou formar uma família com você, mas eu não vou deixar de cuidar do Brandon. Se você quiser casar comigo, nós vamos ser uma família só. E o rapaz aceitou. Ela casou, e o que é melhor, além da Kristen cuidar do Brandon, o marido dela também cuida dele. O casal teve 3 filhos, e os 3 filhos chamam o Brandon de tio. Vão visitar ele. E a gente fica pensando, como estes espíritos conseguem vislumbrar? Normalmente nós perguntaríamos assim, né? Nós seríamos capazes disso? Essa pergunta não cabe, porque nós somos capazes. Estes espíritos despertaram para essa oportunidade de um cuidar do outro. O amor de marido e mulher vira o amor de 2 espíritos. Ou melhor, de 5 espíritos. E a gente... E aí? Então isso é verdade. Existe uma palavrinha que muitas das vezes, a gente tem dificuldade de falar. Chama-se amor. Falado várias vezes aqui, na página de leitura. Várias vezes. E a gente fica assim, mas o que é amor? Amor é o que tem entre esses 5. Ele simplesmente, o casal, ressignificou o amor que a gente chama, que o grego tem do eros, para o amor ágape, para o amor filial, o amor fraternal. Isso é prova de que a nossa humanidade pode fazer isso. Nós já fazemos isso. E a gente fica assim, não, porque o mundo de regeneração, quando chegar, já chegou, gente, para algumas pessoas. Porque o mundo de regeneração não é o planeta. O mundo de regeneração somos nós. Tenhamos dúvida de que esses 5 espíritos estão ligados por um laço de emoção muito maior do que a gente muitas das vezes consegue identificar. Não é sentir, é identificar primeiro. E aí a gente vai lá no Espírito de Verdade, prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade fala: homens, irmãos a quem amamos. Já começa logo, amo vocês. Aqui estamos juntos de vós, amai-vos. Você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, logo nas primeiras páginas, no prefácio, e lá o Espírito de Verdade orienta: amai-vos. Olha, Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Amai-vos também uns aos outros, dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar nos reinos dos céus. O Espírito de Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá. 1800, o Evangelho segundo 1874, não sei de cabeça quando que foi não, mas já estava lá, há muito tempo. E aí a gente precisa escolher ou entender esse processo. Como é que esses 5 espíritos conseguem? Vamos começar uma grande jornada. Vocês conhecem esse período da humanidade? Conhece, né? É um circo romano, onde aí está representado o que, naquela época, eles entendiam como normal. Queimavam os cristãos e jogavam as feras. Este processo
em que nós passamos, isso vem desde lá. Vamos lembrar lá do Livro dos Espíritos, pergunta 79. Toda aquela parte da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala como que nós fomos formados. Vocês imaginem nós, todos nós aqui, Deus pega do princípio inteligente e individualiza ele, por cada um de nós, e cria a gente simples e ignorante, sem saber. Como que a gente, ao longo das eras, a gente vai lidando com esse absorver de informações? Porque as reencarnações passam, as nossas experiências passam. E o que fica na gente? O que nos alimenta para que a gente cresça mais rápido ou mais lento? O que é isso? Como que a gente consegue fazer essa transição daqui para cá? Provavelmente são os mesmos espíritos. A gente normalmente diria, não, esses aqui são esses aqui. Não. Porque a progressão moral é de cada um. Lembra que Jesus falou? Não julgueis? Então a gente nunca pode dizer, este povo aqui que estava aqui, ó, esse aqui, não, esse povo que está aqui é esse aqui, ó, que estava sofrendo. Não. Não pode pensar assim. Porque muitas das vezes, o povo que estava aqui, mesmo naquela época gostando, pode ter tido um clique e simplesmente fez assim, ó, subiu a rampa moral absurdamente. Mas o fato é que nós saímos daqui para cá. E tem muita gente que fala, o mundo está um horror, o mundo está pior. Está pior? Está pior? Prova. Mas tem muita coisa no mundo. Tem. O mundo ainda é provas e expiações. Ainda é provas e expiações. Nós ainda temos áreas primitivas. Nós já temos áreas de regeneradas. E isso é um exemplo. Tem vários exemplos. Eu trouxe o que é mais conhecido, o que é mais fácil acessar. O que nós vamos falar é o seguinte: o que eu preciso guardar no meu espírito para eu sair daqui para cá? O que eu tenho que me alimentar enquanto espírito? O que eu tenho que alimentar? O que eu tenho que guardar? O que eu tenho que exemplificar para eu sair daqui para cá? E a gente não pode nem dizer impossível. Não é. Depois eu vou contar outra história para vocês. Porque quando a gente não faz, Deus ainda assim ajuda a gente. Ele mexe lá didaticamente falando, Deus não faz isso. Ainda mais que está sendo gravado assim, eu escutei uma palestra que Deus mexe os pauzinhos. Gente, isso é didático, pelo amor de Deus. A lei de Deus por si só rege esse mecanismo. Outro dia eu estava num trabalho aqui na casa, tem até algumas pessoas aqui, em que eu botei assim, Deus é amor. Aí eu perguntei, né? Vocês têm dúvida? Deus é amor? Aí falaram assim, não, Antônio, como tu fala, eu não sei. Eu falei, não. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida disso. Não tem dúvida. Eu botei interrogação só para ser uma pegadinha. Só para saber se a pessoa tem certeza. A gente não pode perder essa certeza. Não pode. De forma nenhuma. Por pior que seja. Porque a lei do progresso dita que nós sairemos daqui e iremos para cá. A vida anda. E aí a gente fica assim, mas Antônio, ao longo das eras, como que Deus permite que a gente experimente as coisas? Por que Deus permitiu isso? A gente fala Deus permitiu, Deus não permite nada. Não permite nem não permite. A lei de Deus está pronta. Existe um conceito que é muito explorado, no bom sentido, na doutrina espírita, chama-se livre-arbítrio. Escolhas. Saber escolher e saber ter a noção da causa e efeito. Noção da causa e efeito. Na hora que a gente compreende isso, rapidamente,
Não importa se nós estejamos aqui ou aqui, a gente vai para lá. A questão de causa e efeito. Porque na hora que eu tenho internalizado em mim que o alimento do amor, ele é melhor do que o alimento de todas as outras emoções deletérias, como está inclusive lá no livro do Espírito no Evangelho, né? Orgulho e o egoísmo. Mas Antônio, mas como é que pode? Mas assim, de onde é que veio esse orgulho, esse egoísmo? Tudo tem justificativa. Tudo está correndo. A gente sempre assim, não, Deus está fora do comando. Não está, não. Tudo tem um porquê, tudo está encadeado. A gente vai ver isso detalhe por detalhe. E aí eu pergunto, o que alimenta o espírito? O A, mas é só o amor? O que alimenta o espírito? O que é o contrário do amor? O ódio. Amor, o ódio. Mas o quê? Raiva, ressentimento, vaidade, mágoas, culpa. Tudo isso não fica guardado no corpo. O espírito, ele sente. O espírito, ele sente. A máxima do espírito é sentir. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa assim, de forma didática, assim, espírito é informação. Né? Espírito é informação. É informação que ao longo das eras a gente vai gravando no nosso espírito e encarnação após encarnação, de acordo com as nossas necessidades, a gente coloca no corpo. Por isso é que a gente toma as decisões que nós tomamos hoje. Por que aquela família, por que a Kristen tomou a decisão, nem tomou a decisão, ela optou por cuidar do marido? Por que o novo marido dela optou por passar por aquela situação? Porque já estava embutido no espírito dele a visão da fraternidade, a visão de cuidar do outro. Eles aprenderam isso ao longo das eras. Como vários espíritos também, como nós aprendemos. Centenas de tipos de emoções, de graus de emoção. O que a gente precisa agora se tocar é o seguinte: tenho que fazer uma dieta, gente. Dá para a gente se alimentar, mas dessas coisas que, de forma didática, só engordam a gente. Não dá. A gente só aumenta de tamanho, mas não melhora a moralidade. E aí tem uma história muito interessante, que é a nossa própria história. O início da nossa história, eu particionei ali para ser rápido, senão o tempo não dá. Logo no início, nós éramos nômades, catadores. Tínhamos residência, andava pelos campos, catando. Nessa época, essa questão da causa e efeito, isso era uma coisa muito delicada. A gente não tinha essa noção de livre-arbítrio, a humanidade dessa época. E uma emoção natural naquela época era o egoísmo. Assim, eu peguei aqui porque eu tinha que viver. Então eu peguei aqui meu pedaço de carne, minha fruta, eu guardei, porque eu não sei se eu vou encontrar mais à frente. Então, assim, ali nascia o que a gente entende hoje por egoísmo. Mas é do egoísmo para sobreviver. Se eu transporto para o século XXI, eu tenho por que esconder o alimento? Hoje em dia, a gente joga comida fora, gente. Então, esse tipo de egoísmo, a gente não precisa mais dele. Não precisa mais. Jogamos comida fora. Entendeu? Hoje, o egoísmo do conhecimento. Não, guarda aqui. Eu descobri alguma coisa? Não descobre, não bota isso não, porque senão uma empresa ou outra vai perder o lucro. Deixa as pessoas aí morrendo. O remédio barato? Não. Porque a minha empresa tem que faturar mais. Precisamos mais disso. Lucro. Enfim, o mundo avança. Isso aqui é a representação da época do bronze. Foi quando a gente fez as cercas. Tem um comentário lá no livro A Caminho da Luz. E Emmanuel fala assim: e os espíritos ficaram, não tem os R's e S's, assim, tudo, abismados, assim, criaram cercas. Assim, para que criou cerca? Tinha cerca antes.
Não vivia. Agora a pessoa se torna sedentária, tem alimento guardado, tem os seus animais. Aqui não, esse aqui é meu. E aí, o que acontece com o egoísmo? Aumenta. E o que é pior, eu tenho o animal, eu tenho a terra, você não tem. Aí começa a nascer a vaidade. Começa a nascer o orgulho na nossa humanidade. E o caminho vai indo. Só que a gente aprende a escolher. Esse aprende aspas. E chega ali que eu simbolizei a época dos antigos. Observe que eu botei de propósito as castas egípcias. Tinha casta quando nós éramos catadores? Não. Começou aqui. E ali se consolida. Mas tem um detalhe: Deus não dorme. Jesus não dorme. Qual foi o grande revelador? A primeira revelação que surge nessa época aqui, por essa época aqui, 10 mandamentos. Moisés, surge a primeira revelação. E surge aqui, e foram 10 só. São os 10 mandamentos. Assim, ó. Deus fala assim: o Moisés, que era um grandíssimo médium, olha só, leva essas informações porque isso é que esse povo entende agora. Não mata, não rouba, me ama, porque amar a Deus sobre todas as coisas, isso é válido até hoje. Foi a primeira incursão em Deus, falou o seguinte: peraí. Traçando 2 linhas, né? Sabe assim, ó, não vai muito não, não espalha muito não. A humanidade deu uma ajustada. Só que aí começa a existir uma coisa do orgulho. Isso aqui, essa linha aqui, ó, é cruel. Porque quem está aqui em cima, eu estou aqui em cima, eu sou diferente, eu sou o melhor. Isso chama-se orgulho. E daí para frente, todas as emoções que nós nos alimentamos até hoje estão presentes. Mas acontece que o barco não está fora do leme. Surge. Consegue ver isso aqui? Quem lembra dessa figura? Revolução Francesa. Por que eu botei Revolução Francesa? Porque foi a partir daqui, anos depois, que surge o quê? A doutrina espírita. Observa como é que a coisa é encadeada. A gente imagina que nós estamos soltos, livre, leve e solto. A gente pode fazer o que a gente quer. Poder pode. Mas nós não estamos desamparados. Porque dentro do limite da nossa ignorância, fomos criados simples e ignorantes. Não tem muita coisa para aprender ainda, tá, gente? E também somos mais complexos? Somos. Mas não está na complexidade toda. Vamos lembrar que o nosso mundo ainda é de provas e expiações. Tem mais 3 à frente. Então, assim, tem muita complexidade ainda para surgir. E aí, aqui, ó. Vamos pegar ali também? Falei de Moisés. Mais próximo daquele período, surge a segunda revelação. Quem trouxe? Jesus. Observa como é que foi encadeando. E aqui Jesus chega o seguinte, gente, olha só. Não vim derrogar as leis. Beleza, mas olha só, simplifica. O que Jesus pediu para a gente fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar, amar e amar. Alguém tem dúvida que tem que amar ainda? Alguém tem dúvida? O problema é que nós vulgarizamos essa palavra. Amar hoje, eu estou ficando. Amar hoje, eu estou cuidando. Não é isso. Amar é aquilo que eu mostrei naquela primeira história, vamos ver outra. Amar não é só o relacional. O amar é fazer. O amar relatado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, que ele chama de caridade, que é o ágape, é o amor em ação. É o amor em ação. Então, o amor verdadeiro não é só sentir, é fazer. Por isso é que Jesus exemplificou. É o que a gente chama de, ele deu o testemunho. Ele fez. Ó, gente, tá vendo só? Eu não digo, eu faço.
Não digo, eu faço. Então a gente vai caminhar ao ponto que nós vamos ser uma Christian, que eu vou fazer e pronto. Ela não fica assim, não sei se eu vou fazer, se eu não vou fazer. Tem um detalhe que eu omiti por uma questão de tempo. Quando ela foi pedir o divórcio para o juiz disse assim, me diz uma coisa, e o marido que você tem que cuidar? Eu vou cuidar, doutor juiz, senhor juiz. Tá lá, o juiz, perfeitamente. Eu vou cuidar dele, e cuida até hoje. Cuida dele até hoje. Então ela não ficou assim, não sei se eu vou, não sei se fico. Vou fazer. Vou fazer. E aí a gente imagina o seguinte, chega aqui. Aí o que os espíritos falam pra gente? Através do Jesus a porta, Kardec a chave. A gente canta isso na evangelização, né? Isso está lá no livro Opinião Espírita. Isso são versos, né? E a pessoa musicou, né? E o final é Jesus a porta, Kardec a chave. Porta, Kardec a chave. Exatamente. Porque através dessa chave aqui, eu consigo entender todo esse enlace de informações que nós estamos fazendo aqui. O Espiritismo permite que a gente faça isso. É através da doutrina espírita, é através dessa chave que eu consigo entender da onde eu vim, lá de ser catador até o dia de hoje, o futuro. O que é o futuro? Vocês imaginem daqui a 2000 anos onde nós estaremos? Muito melhor. Muito melhor. Quiçá com uma outra revelação, porque o próprio Espírito de Verdade, através de Kardec, falou o seguinte, não te falei tudo ainda. Não falou tudo. Do mesmo jeito que Moisés não conseguiu falar, do mesmo jeito que Jesus disse que não falou tudo, Kardec, por informação dos Espíritos, falou assim, ainda não é tudo. Ainda não é tudo. Esse aqui, por hora, é a lição que nós temos. Antônio, você está dizendo então que a salvação do mundo é o Espiritismo? Não estou dizendo isso, de forma nenhuma. Mas a gente, com essa informação, a gente pode fazer a nossa parte para melhorar o mundo. Entenderam a diferença? Entenderam a diferença? Uma coisa é assim, você tem que mudar. Não, esquece isso. Não é o outro que tem que mudar, é você que tem que mudar. Cada um de nós tem que ser a Christian. Sem cobrar do outro. Isso é o mais importante. Porque a gente quer cobrar do outro que a gente não consegue fazer ainda. Isso é interessante, isso também é da nossa espécie. Eu quero que o outro faça. Vem que tu faz a tua parte. Não, então esquece o outro, pô. Deixa o outro seguir a vida dele. Certo ou errado, o problema é dele, pô. Ele vai se entender com o Criador. Lá com o espírito protetor dele. Que não é que é a vida de cada um. Nessa linha, aí vem o espírito de verdade de novo. Espíritas, o que ele pede pra gente fazer? Amar de novo. Mas, meu Deus do céu, esse cara é chato. Assim, eu fui numa palestra hoje na Casa Espírita, que um tal de Antônio, que falou assim, repetiu um monte de vezes amar. Eu sinto muito, não sou eu que tô falando, eu tô repetindo. Tá escrito. E depois, o que ele pede para fazer? Instruí-vos. Para que a gente tem que se instruir? Para que a gente não caia na mesma sanha daqueles romanos antigos. Para que a gente não caia na mesma armadilha que os novos católicos caíram quando foram defender Jesus tomando as terras e matando o pessoal do árabe, as cruzadas. Foi em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus. Levaram a cruz no estandarte de Jesus. E a gente vê a consequência disso até hoje. Mesa mediúnica, algumas encarnações. Por quê? Por não se instruir ou por negar a instrução do que estava escrito, deturpou o que estava escrito. Não, eu vou lá, ou você aceita Jesus ou eu te mato. E lá os 10 mandamentos que o cara falou para não matar. E lá o que Jesus mandou, assim, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás em curso. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. O cara vai na terra dele. Olha só. E o que é pior, se fosse para levar mesmo, já estava errado. Mas vai lá para matar e pilhar.
A igreja, isso é história, não estou pichando, não, isso é histórico, está registrado, está na história. A igreja pegava aquilo tudo e levava para ela. Bonito! Foi isso que Jesus ensinou? Por isso que a gente tem que se instruir. Para que a gente não caia no desfiladeiro do fanatismo, do exibicionismo, porque eu sou o melhor, o espiritismo, não, porque vou salvar o mundo. Não vai. O máximo que você pode tentar salvar você mesmo. O mundo, tem gente tomando conta do mundo. Tem gente tomando conta do mundo. A gente tem que cuidar da gente, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos. E está muito bom. Tem gente que não consegue fazer isso. Não consegue nem, às vezes, nem fazer isso. Seguindo. Mas assim, pô, esse cara é chato. Alguém vem aqui pela primeira vez? Caramba aí. Vocês vieram. Hoje vocês vão sair daqui. Caramba, eu fui lá na Deolinda Morim, fui escutar um cara que mandou eu amar. Tá bom. Tá bom assim, tá bom. Vamos seguir. Gente, por que é difícil a gente amar da forma que eu falei? Reparou como é que é difícil? Por mais que a gente tenta, é muito difícil. Porque a gente ainda se alimenta todas essas outras emoções. Imagina que vocês, vou fazer um exemplo aqui, imagina o seguinte, nós estamos com muita fome. Aí tem um prato de aquela coisa assim, muito colesterol, muito açúcar, né? A gente come. Aí o médico falou assim, não, Antônio, mas você tem que comer uma saladinha. Aí eu deixo a salada por último. Eu vou comer a salada? Eu tô cheio. Eu tô cheio, gente. Não entra. Eu vou dizer assim, eu tô empanzinado. Eu vou tomar um chazinho de noite. É porque eu tomo, tá? Eu fico tranquilo, eu tomo um chazinho. Aí eu tomo um chazinho da noite, né? Festivo, mas eu já vou dormir. Não adianta. E isso assim acontece com a vida. A gente se empanturra dessas coisas, a gente desencarna. Aí a gente diz assim, eu vou fazer agora. Sinto muito. Acabou. Pelo menos dessa vez. Aí a gente vai para o plano espiritual, como quem falou aí, com mágoa, com culpa, com orgulho, com vingança. E aí? O que acontece? E você vai ter que aprender de novo. Aí a gente encarna de novo. Mas a humanidade está aí, né? Nós estamos aí. E de novo a gente... batata frita é bom, né? A gente olha assim... beleza, eu tenho uma salada de batata frita. Eu vou querer batata frita, lógico. Mas assim, Antônio, por que a gente quer gordura? Porque o nosso organismo, na nossa evolução, o nosso organismo se acostumou a ingerir gordura. Porque foi o que fez o nosso cérebro crescer. O nosso organismo está preparado para receber gordura. Nós não temos intestino para digerir folha. Nós não somos herbívoros. E também não podemos só comer plantinha, porque senão a gente também vai ter problema. Então tudo tem que ter um balance, tem que balancear as coisas. E na parte moral também. Tem certas coisas que a gente não pode se permitir mais. Pode se permitir mais. Vingança. Gente, cuidado com a vingança. Para quê? A história está cheia de exemplos, cheias. Não tem uma vingança em que a pessoa que se vingou ficou feliz. Não tem uma, me diz uma. Para que a gente sente isso? Para que a gente ingere? Para que a gente alimenta o nosso espírito com vingança? Amargura, ressentimento. Inês, olha só, eu queria conversar uma coisa contigo. Não gostei disso. Ou ela chega para mim, Vânia, tu falou um negócio para mim, não gostei. Acabou aquilo. Não, vou ficar com a Vânia. Não, cozinhando aquela coisa, puta, eu infarto, morri. Pronto, acabou, desencarnei. E eu querendo falar com a Vânia e não vem, entendeu? Não falei com a Vânia. Oi? Não, pior ainda. Pior ainda. Então a gente tem que abrir espaço para que a gente se permita sentir coisas boas. Como dito na leitura, a gente tem que se alimentar
daquilo que é mais nobre. E isso aparece nas nossas vidas. Por quê? Por quê, Antônio? Porque Deus faz isso a todo momento. Deus faz isso a todo momento. É que a gente não percebe. Por quê? Nós estamos de bucho cheio. A gente quer brigar. Inclusive o mundo agora, todo mundo no mundo quer brigar. Estoura uma guerra aqui, estoura uma guerra ali. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu vou fazer acontecer. Gente, está todo mundo brigando. E para quê? A pessoa estoura joga um míssil. Um míssil. $1.000.000. Puf, acabou, cara, que pegou fogo. Aí você tem lá uma crise de ebola na África. O pessoal fazendo assim, ó. Não tem dinheiro, gente. Todo mundo morrendo. Um monte de gente passando fome. Aí o cara joga uma bombinha, puf, $1.000.000. Beleza, né? Tá bom. É isso. É isso que Jesus ensinou. É isso que o Espírito de Verdade ensinou. É isso que está na doutrina espírita. E as bombas que a gente joga? Nós temos as nossas bombas. Eu tenho as minhas. Se aqui alguém não tem, ótimo. Beleza, ótimo. Tá lá, é a Kristen. Né? É a Kristen. Assim. Mas enfim, a gente tem que tomar cuidado com as bombas que a gente joga. Por que faz isso? Por que a gente faz isso? Por que a gente quer comer cada vez mais batata frita? Por que a gente não começa a fazer uma dieta? Jesus já pediu para a gente fazer essa dieta de emoção há mais de 2.000 anos. E a gente, como todo ano, esse início de ano, eu vou iniciar a minha dieta. E a gente faz isso a cada encarnação. Cada vez que a gente encarna, eu vou fazer, nessa encarnação eu vou fazer minha dieta. Aí a gente não faz. Por isso que a gente está aqui ainda. Por isso que alguns espíritos saem muito mais rapidamente dos circos romanos para uma Crystal e o Brandon. Simples. Simples. É difícil? É. Se não fosse, não estava encarnado. Ah, Antônio, eu vou conseguir? Vai conseguir, vai. Porque a gente já consegue. O espírita também tem uma coisa assim que é... porque eu tenho que fazer, senão a gente não tem que fazer nada. Faça o mínimo possível. Mas faça, gente. Um pouquinho. Às vezes, alguém que você escute, uma pessoa. Antônio, eu queria conversar contigo. Inês, eu queria conversar contigo. Antônio, eu queria conversar contigo. Paulo, eu queria conversar contigo. Aí você vai, escuta. Aí você fala assim, conversa com a pessoa, beleza, botou seu tijolinho. Não tem que querer, eu quero mudar a humanidade. Eu quero ser o Divaldo Pereira Franco. Vou montar uma nova Casa do Caminho. Gente, Divaldo, cuida da tua casa. Cuida do teu caminho. Cuida do teu caminho. Você vai ver que vai dar certo. Vai dar certo. Vamos seguir? E a hora voa, gente. Eu volto de novo espíritas. Você fala assim, mas Antônio, e quem não é espírita? Será que o mundo está dividido? Sabe quantas religiões sérias diz para não amar? Nenhuma. Todas conclamam para a união dos povos, de uma forma ou de outra. Qualquer religião séria conclama para a união dos povos. O espírita, porque para nós, a gente não pode imaginar que o outro lado do planeta está desamparado. Como algumas seitas e algumas religiões apregoam que, sinto muito, você não é da minha religião, então você vai queimar no inferno. Pelo amor de Deus, gente. Começar que o inferno existe. Começa por aí. Depois o seguinte, e que religião? Antigamente não tinha religião? Que religião? Antigamente? Quem é ateu? Vai queimar no inferno só porque não tem religião? Então, cuidado com essa coisa de achar. E assim, todo mundo, todos, encarnados e os desencarnados, estão sobre uma... eu vou falar sobre uma visão de cuidado. Todos nós estamos sendo acolhidos, todos nós. Cada um com a sua religião, cada um com a sua cultura,
cada um com seus valores, mas ninguém está desamparado. Ninguém está desamparado. Todo mundo está ali, ó, tendo cuidado. Basta a gente parar um pouquinho e prestar atenção. Pô, tá todo mundo bom? Tá bom. Lembra que eu falei o seguinte, mas Antônio, mas e se eu não sei amar? Aí Deus ensina a gente. Deus tem umas coisas que acontecem, e você assim, mas peraí, mas como é que pode esse negócio de Deus ajudar a gente? Eu vou contar outra história para vocês. Tinha uma mocinha que estava experimentando um vestido. O nome dele é Sidney. Aí ela pegou o celular, mandou a mensagem assim, olha só, vê se ficou bonito o vestido. Só que ela mandou para um número errado. Aí um pai de família, com 6 filhos, falou assim, ó, isso está na internet, tá? Falou assim, olha, a minha esposa não está aqui. Mas olha só, meus filhos estão aqui e eles estão dizendo que, olha, ficou bonito. Aí ela falou assim, ué, mas você diz que tem 6 filhos? Eu estou contando 5. Ele, porque eu tenho um filho que está internado com leucemia. E nós estamos passando por uma necessidade econômica muito séria. Eu não tenho dinheiro para tratar do meu filho. O que aconteceu? Essa moça postou na internet essa situação. Eles conseguiram, isso viralizou lá nos Estados Unidos. E eles conseguiram $63 mil. A criança iria desencarnar. A criança sobreviveu. Olha o magnetismo da lei de Deus agindo. A moça errou. Ela errou o número. Aí eu pergunto, somos espíritos, ela errou o número? Ou alguém chegou assim, olha só, faz o seguinte, bota no celular esse número, isso vai dar certo. Ela aqui, botou no número. Oi. Alguém tem dúvida que uma rede de amor salvou um espírito sem idade? Isso é amor, gente. Porque essa moça do vestido poderia muito bem, errei. Ela poderia ter feito isso, não poderia? Mas não fez. Ela se incomodou com o outro. Lembra da parábola do samaritano? Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Esse pai próximo dela. A distância, nem conhecia. Desconhecido. Igual a parábola do samaritano. Desconhecido. Quem era o samaritano? Ninguém sabe, não aparece. Quem diz? Manuel, Joaquim, João, sei lá. Não sabe. E ela simplesmente se preocupou e salvou uma vida. E hoje nós estamos usando esse exemplo. Já pensou a repercussão disso? A ideia que fica na nossa cabeça de que mesmo a gente não sabendo, existe algo maior pegando na nossa mão ou na nossa relação de causa e efeito, assim, ó, faz assim, se você não sabe, eu te ensino. Se você não sabe, eu te ensino. Lá na época de Moisés, Deus era vingativo. Lá, mata, pega, tira. Aí veio Jesus, nada disso não. Deus é pai. Falou de papai. Gente, eu tenho um pai, vai deixar eu solto. Não vai me deixar eu sofrer por sofrer. Não vai deixar. O problema é que a gente não se deixa levar, mais uma vez. A gente precisa se deixar levar pelas boas vibrações. Então, Rosane, foi o que mais me chamou a atenção na página, foi exatamente isso. É o que a gente
deixa de perceber que o Espírito aqui conclama para que nós façamos. Coisa simples. WhatsApp. WhatsApp, gente. E um espírito que estava prestes a desencarnar está vivo. Leucemia está vivo. Fala assim, privilégio. Não é privilégio. Não é privilégio. Misericórdia de Deus não é privilégio. Misericórdia de Deus não é privilégio. A gente pode até achar que é. Por que comigo? Por que comigo? Aí a gente reclama de. Mas a gente, quando é bom, graças a Deus. Falei, como é que pode? É o mesmo Deus, gente. É o mesmo Deus. E aí eu volto lá do início. Deus é amor? Por isso que eu botei interrogação. Deus é amor? Não tenho dúvida. Inclusive, foi na terça-feira, eu dei um exemplo provocativo, né? Terremoto na Venezuela. Mais de 4.000 pessoas mortas. Deus ainda continua sendo amor? Mas como é que pode, Antônio? Como é que pode? Vou dar um exemplo para vocês que isso tem na literatura. Vários espíritos necessitando passar por aquele sofrimento que eles escolheram. Escolhem, meu pai, por favor, eu preciso passar por essa experiência para que eu aprenda. Eu preciso sentir que perder a minha casa, perder a minha família. Eu preciso aprender isso, eu preciso sentir isso. E a lei de Deus permite, porque se Deus não fosse amor, não, você vai ficar com esse remorso, com essa culpa. Deus não faz isso. Só que a gente olha por um lado, a gente só vê o sofrimento e não vê o aprendizado. Tem uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, que é ali no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é a verdadeira desgraça, onde o Espírito, é uma mensagem de um Espírito, ele fala exatamente o que é a verdadeira desgraça. O que é desgraça? Imagina quantos espíritos, naquela situação que a gente vive ali no país ali do lado, se reconfortaram com a lei de Deus. Porque morrer, ninguém morre. É triste ficar sem o nosso parente? É. É triste não ter onde ficar? É. Estou dizendo que é fácil. Mas para aqueles espíritos que muitas das vezes estavam numa perturbação enorme, graças a essa lei de Deus que é amor, permitiu que eles saíssem daquelas bancas do circo romano para serem uma cristã. E a gente ainda acha, algumas pessoas ainda têm dúvida que Deus é amor. Não é. Deus, sim. A gente só precisa entender esse processo e se alimentar disso. Como nós temos ainda alguns minutos, é muito comum a gente dizer assim, tem uma musiquinha também, amar como Jesus amou, não tem? Viver como Jesus viveu. Música é legal, tudo bem, vamos cantar. A gente ainda não consegue amar como Jesus e a gente ainda não consegue viver como Jesus viveu. Isso é um objetivo. Ele é um norte, é uma bússola. E quando a gente tenta fazer isso, a gente quer dar um passo maior do que as nossas pernas e a gente cai. Muitas das vezes, alguns espíritos que tentam fazer isso, porque eu fui abandonado. Não, você não foi abandonado, não. Você quis dar um passo maior do que sua perna. Isso tem um nome, isso chama orgulho. Orgulho. Então a gente tem que saber qual o ponto da nossa pequenez perante o Criador. E andarmos olhando para frente, mas acima de tudo, com a humildade que nos cabe. Então assim, eu vou viver como Jesus viveu. Não vai. Não vai. Vai, esquece. Usa ele como assim, vou tentar fazer assim, mais ou menos. Viver como ele viveu? Aí mesmo que não. Não vai viver. Porque o mundo é outro. Então que a gente tenha tempo para nós mesmos, pensando na alimentação do espírito.
Porque esses corpos aqui, daqui a alguns anos, os seus espíritos, com certeza, daqui a 100 anos, estarão em outros corpos. Com certeza, daqui a 100 anos. Por enquanto, só se a humanidade passar a viver 200 anos. Deus me livre? Não sei, não sei. Está lá no livro dos Espíritos que quando a gente estiver mais evoluído, a gente vai viver mais. Entendeu? Obviamente não vai ter 200 anos com as mazelas do corpo que nós temos hoje. Então, gente, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é que a gente se alimente das boas vibrações, como digo na página. Que a gente se alimente das boas ações, dos bons exemplos. Que a gente brigue menos. Que a gente se arrependa mais do que tenha remorso. Que a gente sinta menos culpa e sinta mais resolução. Que a gente sinta mais esse amor ágape do que esse amor egoísta. Porque hoje quais são os amores que a gente conhece? É o meu filho, é o meu marido, é o meu amigo. Tudo meu. Meu. Não é meu. É o nosso amor. Uma música, inclusive. É o nosso amor. Posso estar sendo utópico? Posso. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. Nós não vamos evoluir mais se a gente não internalizar esse alimento que é amar, amar, amar. No limite das nossas forças, no limite do nosso conhecimento, mas sinto muito. São os espíritos que falam, não sou eu. Bom, muito obrigado. Boa noite. Eu acho que acabou. Isso aqui eu já falei. Já falei, né? Alguém tem dúvida que Jesus se alimenta dessas coisas? Gente, muito obrigado a todos. Perdão. Tem que ajustar o som aqui. Amigos, obrigado Antônio, obrigado pelas reflexões ali trazidas, né? Acho que isso é muito o papel da Casa Espírita, né? É abrir exatamente esses espaços, né, para a gente poder exercitar um pouco isso, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando assim, né? O que você tem na Casa Espírita? Você tem um monte de oportunidades, na verdade, para a gente melhorar. E acho que essa é a nossa missão, às vezes, quando a gente está em reunião de diretoria, né? Aqui eu, o Tony, a gente começa a discutir exatamente isso. Como é que a gente faz para criar mais oportunidades, não só para nós todos, né? Mas para abrir espaço para outras pessoas que elas possam aí aproveitar bastante aí esta encarnação, né? Então, muito obrigado, Antônio. Vamos então aos nossos avisos, né, Marcinho? Primeiro é do estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, falando agora sobre Casa Espírita, uma das questões é exatamente essa, né? Nós vamos abrir mais uma turma de estudo sistematizado da doutrina espírita, ela ocorrerá, é a turma 15, e ela vai ter início, então, 4 de agosto e ocorrerá numa terça-feira, isso nós estávamos conversando antes de começar, das 15h30 às 17 horas. Vai ser a primeira turma de estudo sistematizado que a gente vai abrir à tarde, né? Já é uma mudança grande, né, dentro das casas espíritas, sempre funcionando muito à noite, né? Aí dessa vez já vamos começar a abrir reunião à tarde aí também, além das reuniões de estudo e essa de estudo sistematizado. É um grupo grande, né? Então aqueles que desejarem se inscrevam, que vamos começar. O outro é com relação aos momentos com Jesus, né, que a gente chama lá do MCJ, o GE, antigo GET, né, que nós vamos fazer então no domingo. Então já começamos a anunciar as inscrições, nós vamos abrir a partir do dia 1º de agosto, né. Então ocorrerá num domingo, um domingo inteiro, né, de 8 às 17h30,
no dia 20 de setembro, terceiro domingo de setembro. Portanto, nós vamos estudar 2 temas. O primeiro, o renascer de Nicodemos, e o segundo, Jesus forja Pedro para o futuro, né? A gente já tem estudado bastante aí o tema, né? Essa semana aí mergulhei nesses temas aqui. Com relação à Associação Médica Espírita, né, sempre pede para a gente divulgar uma palestra virtual, né? E esse mês, então, dia 26 de julho, nós teremos a Bárbara Pires Guimarães, né? Ela é diretora da AME Carioca, e ela vai falar sobre espiritualidade nas ciências e nas práticas de saúde. Lembrando que isso ocorre, né, pelo YouTube ou Facebook da AME Teresópolis, Associação Médica Espírita Teresópolis. E a Casa Espírita Irmã aqui, que é nosso lar também, pediu para que nós divulgássemos, né, que vai ter um stand-up, né, de um companheiro espírita chamado Léo Ritter, que vem aqui. Então, o riso é uma prece, né? Ocorrerá, então, no dia 26 de julho, às 10 horas da manhã, no nosso lar. Então, eles pediram para a gente pudesse vender os convites aqui. Então, nós estamos na secretaria com os convites. Aqueles que desejarem, então, nos procure, que nós estamos ajudando aí o nosso lar. Eles estão aproveitando aí para arrecadar fundos ali para os trabalhos sociais deles. Então, acho que é isso, né, Marcinho? Esqueci alguma coisa? Não, né? Não. Só isso, então, E alguém nos visita? O Antônio já fez agora a pergunta, já tirou toda a surpresa aqui. Alguém nos visita hoje? Quem nos visita hoje? Porque agora eu já sei que tem. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Bom, tudo bem, né? Nós já nos conhecemos ali, né? Então, por favor, só passar o nome ali para o pessoal e que ainda não teve oportunidade de conhecê-los. Zé Ricardo, Andréia, Regina. Tá bom, então, sejam muito bem-vindos aí. Você já tem as informações da casa, mas será sempre um prazer aí poder ajudá-los aí também. Só isso? Mais alguma coisa? Alguma coisa? Bom, Antônio deixou para vocês alimentarem o espírito, mas se não conseguirem, tem uma torta ali na cantina. Pelo menos o corpo vai sair daqui alimentado. O espírito a gente deixa para uma outra oportunidade, mas não percam ali que a cantina hoje, aquela torta não é de Deus ali, não. Mas vamos nós aqui, amigos. Amigo, vamos então fazer a nossa prece aí de encerramento aí. Vânia Amaral, minha amiga, já que você está aqui, vem cá fazer a nossa prece aqui. Já que veio hoje, tem que aproveitar bem a Vânia aqui. Essa altura tá boa. Pai amado, Mestre, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de aqui estarmos para absorvermos esse ensinamento, tanto foi falado hoje pelo nosso amigo Antônio, e já estamos há tanto tempo nesse aprendizado. Que possamos, com a ajuda dessa espiritualidade amiga, poder cada dia, na oportunidade do recomeço, nos alimentarmos do amor que estivermos praticando, né? Que possamos lembrar que, como ele falou, amor é verbo, amor é atitude. E que a gente tenha cada dia a oportunidade de fazer um pouquinho. A nossa gratidão por participarmos dessa reunião nessa noite. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, vamos passar então para o trabalho de passe, né? O Antônio vai também dirigir aí o trabalho de passe, né?
Aqueles que desejarem tomar o passe, aguarde que nós chamaremos aí. Muito